Bora, galerinha! A terrível obsessão de Daniel Marsh, do canal do Psicologia Criminal, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês e... um vídeo esquisito aí, por assim dizer, né? Porque acho que vai ser um dos primeiros vídeos dele que eu vou estar trazendo pra vocês que... é recentemente lançado, não é algo antigo. Eu vi a thumb desse vídeo, fiquei com muita vontade de ver, fiquei muito curioso, parece ser bem bizarro. E espero que vá bem, não sei como vai ser, porque é a primeira vez que eu tô fazendo, como eu disse, dessa forma, então... espero que vocês gostem aí desse ideia de postar alguns vídeos que que ele acabou de postar no canal e eu trazer aqui também, né? Então, enfim, espero que vocês gostem. Espero que vão deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe lá, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, gente, que é... lembrando que eu acabei de postar um vídeo para membros, acabei no momento que eu tô gravando esse vídeo, né, para vocês já passou bastante tempo, mas um vídeo aí NSFW aí, reagindo a não é um iceberg, né, um vídeo sobre conteúdo NSFW, então, se vocês quiserem ver lá, acho que vai ser maneiro. E além disso, entre na nossa comunidade, nosso server do Discord e também no meu canal 2 lá no vídeo. Na semana que vem vai ter vídeo no canal 2, podem até ver lá que eu mudei até a foto de perfil, tudo. Vai ser um vídeo bem focado em história, então espero que vocês gostem. Assim, vai ser um conteúdo um pouco diferente, mas espero que vocês gostem. Se puderem. Então, ai, caraca, por que eu tô falando se puderem deixando like de novo? Eu tô meio confuso, gente. É quase 3 da manhã, então peço perdão. Mas enfim, bora! Oliver Northam Jr. e Claudia Malpin se casaram relativamente tarde na Calvo. vida. Eles estavam em seus 60 anos quando se encontraram. Ok. Oliver, também Não tem conhecido como idade pro Chip, amor. ficou encantado com Claudia, que correspondeu ao flerte. Eles tinham finalmente encontrado o amor e não poderiam estar mais felizes. Em 2013, Ok. o casal morava em Davis, na Califórnia. Pô, mas. Oliver passou pela Marinha dos Estados Unidos, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e Uou! construiu uma carreira como advogado. Aos 87 Ok. anos, ele ainda exercia a profissão. O casal era muito Caraca, ativo e eram sempre 87? vistos em bares e restaurantes da região. Ambos frequentavam Pô, a velho, era esperto, assim, eu digo no sentido de que tava bem da cabeça ainda, né? igreja local e participavam de diferentes grupos prestando serviços comunitários. Cláudia estava em seus 76 anos de idade e já estava aposentada. Essa aposentadoria foi conquistada por ela via trabalho e investimentos, não pelo governo. O que lhe deu segurança, Caraca, não, liberdade eles eram bem cabeças os dois, e né? conforto, muito mais Legal. cedo do que o comum. O Caramba, casal era de bastante velho conhecido bem... na região e estavam sempre dispostos a compartilhar suas experiências. Muitos jovens os Casal de procuravam e buscavam sucesso, por dicas assim sobre dizer, os né? mais diferentes assuntos, de relacionamentos a negócios. Ambos, Oliver e Cláudia, tinham filhos de relacionamentos passados. Eles já eram adultos e tinham seus próprios filhos. O Ok. casal era rodeado por um círculo social forte, principalmente na igreja. Oliver foi um dos fundadores e se comunicava diariamente com outros membros. Existia apenas uma coisa que seria notada mais rápido do que a presença do casal: a ausência. Durante a manhã do dia 14 de abril de Faleceram? 2013, os membros da igreja não conseguiram contato com Oliver e Cláudia, algo que não era comum. As ligações para o telefone fixo e celular de ambos caíram na caixa postal e nenhuma mensagem foi respondida. Oliver iria tocar com a banda da igreja mais tarde naquele dia e já deveria estar em contato com eles. Sem sucesso, os membros da Ok. igreja ligaram para os familiares do casal. Um dos filhos morava perto e decidiu ir até a casa dos idosos. Ele bateu na porta, mas não teve resposta. Essa visita foi Tiraram a feita já na vida parte deles, da né? noite. Já deixa eu adivinhar, né? Tiraram a vida Após deles, muitas né, ô tentativas de psicologia. contato. É isso que você tá. É isso que você tá. Pra isso que você tá querendo me levar, né? Esse familiar então deu a volta na casa e encontrou uma janela aberta. A tela contra insetos estava cortada, o que era um péssimo sinal. Alguém A janela invadiu, dava né? acesso ao quarto, que estava completamente escuro. Entretanto, não escuro o suficiente para ocultar o que estava sobre a cama. O Corpos. filho foi sequestrado pelo medo e congelou a expressão em seu rosto. Assim que conseguiu voltar do choque, ele ligou para a polícia. Os agentes chegaram ao local para encontrar Oliver e Cláudia sobre a cama. Os lençóis estavam completamente encharcados de sangue e o casal já estava sem vida. Mais de 50 perfurações de lâmina foram encontradas Uou! em cada vítima. Oliver e Caraca, Cláudia foram brutal. esfaqueados até a morte. Os golpes Caraca, foram mas espalhados por todo o foi aquele moleque ali da Thumb que fez isso, cara? Caraca, mas tô curioso pra saber as motivações disso, né? Coitado dos idosos, né? corpo, dos pés à cabeça. Esse nível de Uma agressividade coisa. não é comum e geralmente aponta para desavença pessoal.
A escolha por armas curtas, que exigem aproximação, somada à quantidade de golpes, sugeriria vingança. O que era muito difícil de se imaginar neste caso, visto que Cara, aparentemente duas pessoas tão boas, né, pelo visto. eles não tinham inimigos. Estranho, né? Mas a cena fica ainda pior. O casal não foi simplesmente assassinado. Ambos também foram torturados. O torso de cada um deles estava aberto e alguns dos órgãos estavam para fora. Não. Eles foram mutilados e um aparelho celular foi encontrado Não, mas isso daí não quer dizer, isso daí quer dizer, não é exatamente tortura, né? Se eles já tinham falecido, né? dentro Agora do se estavam vivos, aí sim, mas tirou, mas eles iam falecer, estômago né? de Cláudia. Para Oliver, uma taça de vidro foi inserida em seu corpo. Era uma cena realmente Não, mas aí terrível, tá mais uma preparação do que, né? Vocês entenderam o que eu quis capaz de dizer, né? chocar até mesmo policiais experientes. O legista acredita que os idosos foram abertos vivos e agonizaram Uou, tá. por um longo período antes de morrer. Credo, Com cara. aquela cena grotesca e isolada, os próximos traumatizados foram os peritos. Para além da tragédia, eles começaram a perceber que certas coisas que esperavam encontrar na residência não estavam lá, enquanto roubo. outras coisas que não esperavam encontrar estavam. Para citar como assim? exemplo, não havia bagunça na casa. Nada estava revirado e itens de valor É, porque provavelmente não teve combate, né? O covarde deve ter atacado os idosos enquanto eles estavam dormindo, permaneciam né? expostos em lugares de fácil acesso. A carteira de Oliver e a bolsa de Cláudia permaneceram intocadas. Não havia sinal sequer de que o criminoso tivesse tentado procurar pelos itens. Roubo foi riscado da lista. Agora, para coisas que deveriam estar lá, mas não estavam, começaremos Que, por pelo exemplo? quarto. Como resultado da agressividade, uma grande quantidade de sangue se espalhou por todos os lados, Ah, ele tava limpo? inclusive no chão. Não. Aquele foi o ambiente no qual provavelmente o criminoso passou mais tempo, e pelo estado da cena, a perícia espera encontrar coisas como pegadas e digitais. É, foi limpado, Nesse né? caso, elas não estavam lá. Ele limpou. Na área forense, existe um termo conhecido como princípio da troca de Lockhart. Esse conceito Caraca. estabelece que sempre que duas entidades entram em contato, há uma troca de materiais entre elas. Trazendo para este caso, assim? o criminoso deveria deixar algo na cena do crime, como Ah, DNA, digitais entendi. ou pegadas, Mas ele escondeu tudo, e né? levar algo consigo, como sujeira e DNA sob as unhas, bem como sangue e possíveis tecidos em suas roupas. Não encontrar vestígios dessa troca não significa que ela não aconteceu, Só mas que ela foi maquiada, né? Foi. que o criminoso realizou esforços para ocultá-las. Sim. Isso sugere algum nível de conhecimento forense, ainda que aplicado via Pô, mas imitação parece de um moleque na thumb, né? terceiros. Caramba. A perícia não foi capaz de encontrar nenhuma evidência que apontasse para o criminoso, não apenas no quarto, mas na casa. O ponto de Com certeza, pô, você tem que ver quem tem desavenças aí com esses idosos, né? Porque. invasão estava óbvio, mas nenhuma digital foi encontrada na parede ou janela. A polícia pediu ajuda ao Não, se bem FBI que às que vezes é uma examinou ficha falta, né? Às vezes se for um serial killer, não, às vezes não tem nada a ver, né? Não tem desavença nenhuma, né? a residência por dias, mas também não foi capaz de coletar evidências. E como a perícia não costuma acreditar em criminosos sobrenaturais, eles continuaram procurando. A investigação montou uma lista de pessoas de interesse, Criminosos agrupando sobrenaturais. familiares, vizinhos e amigos próximos. Encontrar a motivação para o ataque poderia ajudar a impulsionar a investigação, mas infelizmente isso não aconteceu. Todas as pessoas da lista foram interrogadas e liberadas. O tempo levou consigo a esperança da polícia, que parecia estar atrás de Eu um tô fantasma. curioso, porque até agora nós não chegamos no personagem aí do título aí, né, cara? Porque. Será que é um serial killer mesmo? E eu tô certo, né? Talvez é um cara que não tem, tipo, nada a ver com a família, né? Os idosos não deixaram para trás um testamento ou seguro de vida. Eles não tinham dívidas, inimigos ou amantes. Sem que ninguém entendesse Estranho, como alguém né? poderia fazer algo tão violento com aquele casal, o caso foi arquivado. Foi apenas em junho, 2 meses após os homicídios, que a pasta do caso voltou a ser aberta. E isso aconteceu por causa dessa ligação. Davis, place emergency. Can this be anonymous? What are you reporting? Double homicide that happened at April. You're reporting that, or you have information regarding that? I have information regarding that. What are you calling to report, sir? The double homicide that happened in April. Foi ele, né? this year? What can you tell me about that? Everything actually. Daniel Marsh. Daniel Marsh. Yeah, Daniel Deu o Marsh. or nome. Dan Marsh. Pera, mas. Será que é ele? Será que é ele que. Será que é o Daniel Marsh que tá ligando? Ou é outra pessoa denunciando ele mesmo, né? The stomach of both the people. And you put a phone in the woman and a cup in the guy. The reason why I want to remain anonymous is because if my mom finds out, she will send me to military school. Esse garoto, que pediu para permanecer em anonimato,
Fazia parte de um grupo de amigos que estudavam na Davis High School. E ele sabia dos detalhes do homicídio porque o próprio criminoso tinha contado para esse círculo. Maneiro, mano. Legal que teve uma pessoa que denunciou aí. De amigos. Maneiro. E com contado, quero dizer, se vangloriado. O nome Daniel Marsh era muito conhecido localmente, principalmente pela polícia. Mas diferente de outros casos, sua fama não vinha de uma longa ficha criminal. Como assim? Daniel Marsh era conhecido naquela época por ser um herói. Ele nasceu em 1997, mas sua história realmente começa em 2008, aos 10 anos de idade. Essa história tá ficando meio maluca, calma lá. Nesse ano, ele recebeu uma medalha da Cruz Vermelha que lhe concedia o título de herói. Mas do quê? Seu pai teve um ataque cardíaco ao seu lado enquanto dirigia. Daniel foi capaz de tomar o volante e levar o veículo para o acostamento. Ele arrastou o pai para fora do carro e começou a pular em seu peito. A massagem cardíaca durou cerca de 30 segundos e ressuscitou o homem que foi capaz de chegar ao hospital. Daniel recebeu muita atenção por seu ato heróico com tão pouca idade e era o jovem mais bem visto da escola. Todos da cidade o conheciam e ele era o orgulho da família. E talvez dizer que todos o conheciam não tenha sido a expressão correta. Naquele dia, após salvar a vida do pai, algo mudou na cabeça de Daniel. O garoto então passou a ficar obcecado com a ideia de fazer o exato oposto. Ainda sem entender qual que é a lógica do bagulho, né? Qualquer que o moleque tem na cabeça, né? É retardado, né? Estava pensando aquilo, ele viu os aplausos se transformarem em brigas. Sua mãe estava se relacionando com outra mulher fora do casamento, e seu pai descobriu. O divórcio aconteceu antes que a medalha de honra se acostumasse em seu peito. A separação dos pais pode ser um evento muito impactante para os filhos. Não foi diferente com Daniel. Entretanto, ele já estava lidando com outros problemas. Além de toda a tensão por ser um herói, ele também ainda tentava entender o motivo de querer matar alguém. Pensamentos homicidas constantes não são comuns, principalmente para crianças de 10 anos. Talvez os sinais exibidos nesse momento tenham sido confundidos com o comportamento de resposta ao divórcio, atrasando a busca por ajuda. Bem na cara do Daniel tá uma sujeira que não tá uma pessoa. Na época, ele se imaginava assassinando um de seus professores. Não existia motivação. Ele queria fazê-lo porque sim. Esses pensamentos ocuparam sua mente, que passou a girar apenas em torno disso. Esse cabelo aí também, né, cara? Olha, já é um milagre ele não queria fazer nada contra ele, né, cara? Porque olha que cabelo horroroso, mano. Parece o Lord Farquaad. De herói a projeto de vilão, seu comportamento estranho começou a ficar evidente para os familiares. Aos 11 anos, Daniel começou a fazer acompanhamento psicológico. Ele lutava contra a depressão, pensamentos suicidas, pensamentos homicidas, dificuldade em controlar a própria raiva e anorexia. O título de herói era apenas bem visto pelos professores. Seus colegas não se importavam. Daniel foi alvo de bullying na escola, e suas condições eram usadas como alvo para piadas. Do céu ao inferno em semanas, Daniel procurou por uma fuga da realidade. Ele a encontrou no álcool e nas drogas. A soma de entorpecentes e álcool a remédios pode desencadear reações negativas realmente prejudiciais ao sujeito. A interrupção do medicamento sem controle pode ser igualmente terrível. Daniel permaneceu morando com o pai e devia a vida ao filho. Certo dia, aos 14 anos dele... Mas também é sacanagem, né, cara? O pai... Tá, ok. O pai devia a vida ao filho, mas o pai tem que entender que ele é o pai, né, cara? Ele tem que botar ordem no filho. Tá, você me salvou, moleque, mas vem cá que nós vamos ter uma conversinha agora de pai pra filho. Pô, tá de sacanagem, né? O garoto chegou em casa visivelmente afetado. Tinha uma dívida com o próprio filho. Como assim, cara? Pelo abuso de sacanagem, minha cara. Você é o pai do menino. O pai arrumou as malas do filho. Não tem dívida nenhuma. É obrigação do filho, pô. Tá de sacanagem. É obrigação do filho. Você salvou o pai numa situação dessa? Não tem nada de... O moleque fez um negócio heróico, fez. Mas ele não fez mais do que... A obrigação dele era pelo menos ter tentado isso. Ele conseguiu obter êxito, mas era obrigação dele. Se teu pai passar mal, é tua obrigação. Se você não salvar teu pai, de propósito, você vai estar sendo um covarde. Você tem que pelo menos tentar. Se você vai conseguir ou não é outra história. Mas que é tua obrigação tentar, é tua obrigação. Para fora de casa no mesmo momento. Daniel então encontrou abrigo na casa da mãe. Infelizmente, por conta das condições do divórcio, a comunicação entre os pais de Daniel era péssima, quase inexistente. Todo o histórico de comportamento não foi informado para a mãe, que mais tarde alegou não perceber nada de diferente no filho. Não, agora mais velho, o moleque tá com a cara chupada aí de tão magro, cara. Talvez fosse capaz de mascarar melhor seu comportamento. Daniel passou grande parte dos seus dias assistindo vídeos de assassinatos reais tá parecendo uma vassoura, né? Explícitos. Gravações caseiras totalmente sem contexto, ligadas a crimes reais. Existe uma parcela de pessoas que buscam ativamente por esse tipo de conteúdo na internet, conhecido como gore. São vídeos que têm a intenção de chocar via atos bárbaros e criminosos.
Alguns sujeitos são atraídos por esse tipo de conteúdo. Ficar exposto continuamente a cenas como essa não é uma tarefa fácil. Para a maioria dos profissionais que precisam manter contato com esse mundo, a perda de sensibilidade é inevitável, ainda que a empatia fique preservada. Para sujeitos como Daniel, essa segunda parte não existe. O jovem passou a ficar obcecado com assassinos em série, mas não apenas por suas histórias. Ele queria se tornar um deles. Não tem nada a ver com os velhos, então. Ele só se aproveitou que eram 2 idosos que talvez morassem perto dele, vai. Daniel foi muito ativo em suas redes sociais, em especial no Facebook. Nossa, Ele publicava Terrifier é antigo, né, cara? É o... Isso em 2013? comentários estranhos, porém, Mas nada é alarmante. porque tem aquele outro filme, aquele Hall Hallows Eve, que é mais antigo ainda do que o Terrifier, né? Talvez seja porque eu acho que o Terrifier 1 é de que ano? É mais antigo que 2013, caramba. Nossa, Terrifier 1 parece filme amador, né, cara? É muito feio. Ao É menos maneiro, no o bom início. filme é maneiro, só que assim, a gravação parece filme amador, né, cara? O jovem pensava sobre morte 24 horas por dia e começou a sonhar sobre estar atacando alguém. Essas fantasias vazaram para fora de sua cabeça e ele começou a tecer comentários mórbidos em suas redes sociais. Ele também fez alguns desenhos sugestivos, 2011. tentando trazer aquilo para fora de alguma forma. Daniel cresceu e os sonhos se tornaram cada vez mais frequentes. Ele seguiu a cartilha de todo serial killer, e antes de ter meios de atacar outro ser humano, ele se virou para animais pequenos. Daniel estrangulou um gato até a morte e não soube dar uma motivação quando perguntado. A ausência de empatia, já com um histórico como o de Daniel, Quem perguntou pra ele já tinha que ter perguntado de outra forma, né? Já tinha que dar uma mansada nele aí, talvez ele tivesse se ligado, né? Tivesse dado um apavoro aí, como é que fala? Um salve nele aí, ele já tinha, né, ficado mais tranquilo, talvez, né? ponto de atenção. Não existem informações sobre a resposta da mãe diante desse comportamento, e o pai já o havia abandonado. Nessa época, Daniel tinha uma namorada. À medida que sua obsessão pela morte crescia, ele passou a ficar mais agressivo com essa jovem. Ele se tornou violento e faltou pouco para que ela não fosse sua primeira vítima. Daniel também adorava palhaços, em especial ver. os assustadores. Essa é uma figura muito explorada por filmes e séries de terror, ainda que o pior deles tenha passado pela vida real. John Gacy, tem vídeo aqui no canal do John Wayne Gacy, mano. Eu falo pra vocês, eu não tenho muito medo de palhaço não, cara. Tem gente, eu já falei essa história 1000 vezes, mas vezes que a primeira vez que estou no canal, mano. Quando eu era criança, eu estava numa creche e teve uma visita do Patati e Patatá, porque não eram eles, né? Eram pessoas fantasiadas dele, né? E eu lembro, tenho essa memória até hoje, mano. Eu era, tipo, muito criança, eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos, nem isso, né? Criança tá na creche, acho que é menos que isso ainda. E eu tenho até hoje a lembrança que tem, tipo, que estavam lá e tinha um monte de criança que tava se escondendo embaixo da mesa, mano, morrendo de medo. Eu lembro certinho, cara. Que Daniel coisa. era fascinado por serial killers Não que eu tive e medo ele de palhaço, provavelmente não. conhecia Gacy, mas colocar sua foto na rede social não causaria o mesmo impacto que um palhaço criado por Hollywood. Em janeiro de 2013, esse comportamento estranho chegou ao conhecimento dos Que professores. isso? Nos Estados Unidos, Máscara é comum horrível, que as hein? escolas contem com uma figura conhecida como counselor. Esse profissional atua como conselheiro e tenta direcionar alunos perdidos em diferentes áreas da vida, na esperança de ajudá-los para além da vida acadêmica. Daniel compartilhou com esse profissional que já há muito tempo lutava contra pensamentos homicidas, mas que recentemente tinha desistido da guerra. Ele afirmou que não lutaria mais contra aquele forte desejo de matar e que deixaria que esses pensamentos tomassem o controle. Daniel estava afirmando claramente que usaria a próxima oportunidade para matar uma pessoa. Não, mas Essa ele falou isso pro psicólogo? Ou eu entendi? é uma confissão raramente feita por sujeitos assim, e pode ser entendida como um pedido de socorro. Daniel fazia uso de medicamentos controlados nessa época brincadeira, para né, o cara? tratamento de suas condições. Diante dessas alegações, a mulher que atuava como conselheira acionou a polícia. Exatamente, tá de sacanagem, né, Capel? Pô, que é isso, cara? Esse moleque tá doido, cara. Tá de Os sacanagem. agentes fizeram uma ponte com o terapeuta responsável por Daniel na época, mas, infelizmente, nada aconteceu. É óbvio, dia né, cara? Pô, 14 tá de sacanagem, que eu tinha que ter feito uma lobotomia no moleque logo, De cara. abril, o jovem decidiu contar uma história para seus amigos mais próximos na escola. Uma história sobre o que ele tinha feito na noite anterior. O relato era tão absurdo que nenhum dos garotos Só dar uma, né? Só vou dar uma batidinha aqui, só você vai ficar tranquilinha, não vai ficar, nunca mais vai ter raiva na vida. acreditou. Daniel sustentou um largo sorriso no rosto Fica enquanto calminho. contava detalhes que envolvia sangue, idosos e estômagos abertos. Oliver e Cláudia moravam a 2 casas do pai de Eu Daniel. imaginei mesmo, era A próximo. residência Né? ficava a uma curta distância de onde o jovem morava agora com a mãe e poderia facilmente ser percorrida a pé. O ex-herói não poupou detalhes ao contar a história para os amigos.
Daniel era incrivelmente manipulador e até ameaçador em certa medida, ao menos para aquele grupo de amigos. Sacanagem, né? Com esse Esse magrelo foi o aí. motivo pelo Você é, qual você só é ameaçador. Se tiver com uma arma branca, com uma arma na mão aí, qual você que ser esse magrelo aí, se eu dou um sopro nele, eu derrubo ele. Gente, chegar até aqui, deixa um like, se inscreva no canal aí, deixa a opinião de vocês sobre esse caso, sobre tudo aí na real, né? Deixem sugestões de novos vídeos de psicologia que você gostaria de ver aqui. E também, deixa aí, que eu ia falar, entre na comunidade do Discord, vire membro aí pra ter os vídeos extras, tá bom? denunciou a polícia e apenas 2 meses depois. As notas de Daniel sempre foram acima da média, Nossa, e em maio isso. de 2013, Pô, tá de brincadeira, né, cara? Parece aquelas artes que tem no Twitter, né? Soy boy, né, cara? Olha isso. Que coisa aqui. ele conquistou a posição de aluno do Meu mês. Deus do céu, A cara. versão que coisa mirim horrível. serial killer se escondia atrás de títulos e boas ações, exatamente como a maioria dos outros criminosos dessa natureza o fazem. Ninguém jamais desconfiaria de alguém como ele. Entretanto, essa imagem impecável durou apenas até o fim do mês. Ainda em maio, Daniel foi expulso do colégio após entrar na escola com uma faca. O item foi encontrado em sua mochila e ele foi convidado a se retirar de forma permanente. Em um teste realizado por um psiquiatra para identificar psicopatia, Daniel fez 35 pontos de 40. Ao todo, foram 20 itens. Eles são muitos. Meu então, Deus! para gerenciar melhor Pô, meu Deus, tá tipo, ué, mais o que pra internar o moleque então, né, cara? tempo, Tá não brincadeira, passaremos cara. por cada um Nossa deles. senhora, Em cara. cada item, as notas possíveis eram 0, 1 ou 2. Se Daniel fez 35 pontos, podemos entender que ele atingiu a nota máxima em mais de um item, o que para esse tipo de teste não é algo positivo. Vale ressaltar aqui que apenas um profissional qualificado pode executar testes como esse, e atribuir pontos a si mesmo em uma lista na internet não substitui a necessidade de visitar um médico. Se você se identificou com o Daniel e também tem esses pensamentos, procure ajuda. Tô fora, No saí Brasil, fora. o Sistema Único de Saúde, também conhecido como SUS, oferece atendimento psiquiátrico gratuito. Basta procurar a unidade mais próxima de sua residência e solicitar atendimento. Daniel foi diagnosticado com psicopatia após essa visita. Condição que não tem cura e precisa de acompanhamento pelo resto da vida. Passados 2 meses dos homicídios de Oliver e Claudia, Daniel já estava planejando seu próximo ataque, quando a polícia recebeu a ligação de um de seus amigos. Isso aconteceu porque o comportamento do criminoso ficou ainda pior. A namorada de Daniel estava com tanto medo do jovem que resolveu encerrar o relacionamento. Ela não se sentia mais segura ao seu lado, mas Daniel não se importava com isso. Certa noite, ele invadiu a casa da jovem e apareceu em seu quarto. A garota, que já tinha medo dele, ficou apavorada com a chegada do assassino. Ele foi embora e a jovem ligou para um amigo. Foi esse garoto que entrou em contato com a polícia via telefone. Uma viatura estacionou à frente da sua casa após a ligação e ele foi levado a interrogatório. He talked about killing people a lot. I didn't really take it seriously until, well, killed someone. He cut both of them open. It's just to see the insides or something. And then he went to the woman, I think, and he wanted to know how an eye looked like. So he tried taking it out with a knife, but he said it was really hard, so he couldn't do it. Why did it take you until now to speak to us? Because I don't know, actually. Às vezes ele tem medo, né? Mas o negócio é que se ele tivesse falado mais. Pelo menos ele não aconteceu nenhum outro crime, né? Mas se ele tivesse falado mais cedo, poderia ter evitado um crime que não aconteceu. Vocês entenderam? Tipo, por sorte não aconteceu outro crime. I was afraid. Olha lá, só com medo. No dia 17 de junho, a investigação chegou à casa de Daniel e ele foi conduzido para a delegacia. Ser preso e morrer encarcerado, ao menos nos Estados Unidos, faz parte da vida de um serial killer. E se Daniel queria ser um, precisava aceitar o pacote completo. Existem Pacote apenas 3 completo, vai esse cabelinho loirinho assim na cadeia, meu amigo. Vai ser o pacote completo mesmo. O pacote completo vai. finais para esses sujeitos: morte natural após uma vida enterrado vivo, ser executado pelo Estado ou violentamente assassinado por outro interno. Mas antes de chegar lá, é necessário passar pelo processo legal. E ele começa pelo interrogatório. Dan. Hi, you must be Dan? Yeah, I'm Chris. Yeah. Nice to meet you. What do you know, Dan? I just know that somebody broke into. Cara, eu já falei, mano. couple. Eu não posso nunca, eu não poderia nunca, cara, ser esses investigadores, esses caras, né, cara? Pô, o cara já entra numa sabe, o cara entra
sabe, numa moleza, assim, prazer. Claro, porque ele quer tirar informações do criminoso, então por isso que ele faz isso, né, gente? Eu entendo. Só que eu não ia conseguir, né, cara? Eu ia pular e falar, o que você fez com eles? O que você fez? Conte-me! Pá! Stabbed them, killed them. I was that loner kid that, there's always that one outcast. Dad and mom split when you were pretty young. Yeah. Wow. And then mom basically left, abandoned you or your family. É isso que você usa de justificativa pra cometer seus crimes, né? Like 3 or 4 months. I used to, harm myself. God, I see the scar too there, yeah. Yeah, I don't hurt people. Why are you ruining my life? Why should I? I'm not ruining your life. I'm trying to solve a homicide, a double homicide. And if you do it, I understand, and I am there for you to try to make other people understand, because I see it. I need help. Okay. That's the first step. Cara, os caras mandaram esse cara aí pro hospital e quito do vídeo, cara. Tá de brincadeira com a minha cara, Inicialmente, ele negou seu envolvimento com os crimes. Daniel tenta trazer o centro é isso, da conversa para si. O cara tem que meter o investigador ali, ele tem que ir nessa voz doce aí, né, cara, pra poder tirar essa confissão do cara. Se sou eu, bom, se sou eu, acho que eu ia tirar a confissão dele também, né, cara, só que eu acho que eu iria preso também, né, esse é o problema. Difícil pelo divórcio dos pais, além de apelar para o fato de viver isolado na escola. Essa é uma forma de tentar conseguir empatia, a mesma que ele não teve pelo casal de idosos. Se distanciar da imagem de monstro e pintar a si mesmo como qualquer outra coisa é o objetivo aqui. É um pensamento comum entre criminosos, ainda que completamente absurdo, de que serão capazes de enganar o detetive. Esse policial tem mais tempo em salas de interrogatório do que Daniel tem de vida. Após 3 horas de conversa, o agente apresentou ao criminoso a gravação de seu amigo confessando a história via telefone. Foi suficiente para que Daniel parasse de negar os homicídios. Eu sempre falo isso, eu lembro do meu tempo no exército, que tinha um capitão que tava lá no exército, ele falava uma frase que era muito parecida com essa, que ele falava bem assim, quando a gente tava fazendo flexão, ele ficava zoando a gente que a gente não conseguia, ele ficava falando bem assim, eu tenho mais tempo em posição de flexão do que vocês têm no exército, mano. Why the heck did you just sit here and bulk this lie to everyone me? You guys are threatening me with With what? The truth? getting arrested for 2 murders. I am so scared right now. Of course, I'm gonna do anything I can to try and say that I didn't do this. If you wanna help me, then don't ruin my life. Anything, send me to the psychiatric. Olha lá, vai pedir uma apelação, né, cara? O sistema será de alguma forma mais fácil ou mais Esse curta. hospital psiquiátrico é o coringa dos caras, né, mano? É tipo o julgamento por combate no Game of Thrones, né, cara? O cara mete essa, eu quero um hospital psiquiátrico, sabe? Ai, tá de sacanagem, minha cara, né, cara? Mentais, um equívoco ingênuo e de alguma forma comum entre sujeitos que enfrentam acusações graves. Sabia, cara, eu sou a favor, é que você não ia poder selecionar um campeão, né? Isso é errado. Mas eu sou a favor da volta do julgamento. Eu sei do que é isso, é do joguinho que eu tô aberto ali. Eu sou a favor da volta do julgamento por combate. Deveria ser esse moleque aí, só que ele não tem direito a campeão, né? Deveria ser ele contra o campeão da polícia, né, cara? Eu acho que seria realmente bem legal de se ver. A crença de que uma alegação de insanidade irá reduzir a punição ou suspendê-la por completo. Que ao invés de serem enviados à prisão, serão devolvidos à sociedade, talvez com acompanhamento psiquiátrico obrigatório aos fins de semana. Isso não poderia estar mais distante da realidade. Nos Estados Unidos, se você for julgado por uma acusação grave, mas também for inocentado por razão de insanidade, você será internado compulsoriamente em uma unidade psiquiátrica de segurança máxima. Meio que tipo assim, é uma cadeia, só que... se entenderam, né? Essas instituições são talvez os lugares mais sombrios. Às vezes é até pior, né, cara? Lá os caras vai saber, né, cara? Imagina esses hospital psiquiátrico estilo American Horror Story, né, cara? Perturbadores de todo o sistema. E se você não Sinceramente, espero que seja, cara. Espero que seja. Sofrendo com transtornos mentais, viver nesse ambiente será uma experiência mentalmente agonizante. Ver o que acontece dentro dessas instituições faria com que a maioria das pessoas tentassem evitá-las. Uma vez lá dentro, é incrivelmente difícil quando você vai nesse lugar, você descobre aí aquela frase famosa, sempre tem um mais louco que você, né? E você terá de cumprir o mesmo período de regime fechado ou ainda superior. Em resumo, se um sujeito for julgado por um crime grave e fingir insanidade, enganando o sistema ou não, sua vida será uma experiência terrível e agonizante desse dia em diante. Existe um único benefício.
desviar da pena capital. Nos Estados Unidos, o Estado não pode executar alguém considerado inocente por razão de insanidade. Essa seria a única explicação plausível para uma alegação de insanidade, mesmo sabendo que o espera após a declaração. Every time I look at someone, in my mind I see flashes of images of me killing them. And all this time I thought about and plotted about killing the woman that my mother left my father. What was your plan? I was gonna slit her throat. When was the first time you started thinking about killing these people down the street? I didn't. Did you start thinking about it? Claro que teve um planejamento That isso aí. night I couldn't take it anymore. Ele tá falando perder o controle, mas é estranho, né? Pareceu um pouco planejado isso daí, né? Porque ele até limpou depois tudo, né? Será que ele não tinha comprado produtos e coisas assim, né? Estranho. I had to do it. I lost control. Pareceu planejado, né? Naquela noite, Daniel decidiu que traria suas fantasias para a realidade. I got a hole in the screen, climbed in through the back. Por que um cara desse aí não pode ter a fantasia de... Pô, fantasia de... Eu vou ver uma alta fantasia, eu vou ver um Senhor dos Anéis, eu vou trazer pra realidade fazer um cosplay, né, cara? Por que o cara não pode ter isso, né, cara? Ou sei lá, mano, tem uma fantasia aí mais 18 aí, né, cara? Que não seja, que não cause mal a ninguém, né, cara? Pô, mas pelo amor de Deus, né, cara? Olha, o que o cara tem na mente, né, cara? Went to their bedroom, Tem um amendoim na cabeça, né? and I just kind of stood over their bed watching them sleep for a few minutes. My body was trembling. I was nervous but excited and exhilarated. I was actually gonna do it. I was there. It's finally happening. Cut open both of their torsos, around here, and in the woman I put a phone inside of her, and I put a cup inside the guy. Ele deixou a casa da mãe entre 2 e 3 horas da manhã do dia 14 de abril. Ele estava carregando consigo uma faca cuja lâmina tinha cerca de 15 centímetros. Ele vagou pelas ruas procurando qualquer porta ou janela que estivesse aberta. A primeira que encontrou foi a de Oliver e Cláudia. Ele ganhou acesso à residência e aguardou por alguns também, né? minutos. Só nos Estados Unidos, né, cara? Que um cara me dorme com a... De novo, não é culpar a vítima, mas pelo amor de Deus, né, cara? Os caras me dormem com a porta aberta, né, cara? Tá de sacanagem, né? Sala. Quando ouviu um deles roncar, Daniel avançou pelo corredor. Eu tranco a porta, tá no meu quarto, Ele cara. chegou ao quarto e ficou parado em pé, ao lado da cama, enquanto pensava em como os mataria. Não existia motivação. A escolha da casa foi aleatória. Cláudia acordou e se assustou com a presença de Daniel. Seus gritos deram início ao ataque. O criminoso passou a desferir golpes de faca na idosa e a luta acordou Oliver. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, o homem foi golpeado violentamente pelo invasor. Com o casal ainda agonizando, Daniel usou a faca para abrir diferentes partes em cada vítima. Ele explorou os corpos e introduziu objetos aleatórios nos estômagos, segundo ele, apenas para atrapalhar a investigação. O motivo pelo qual a perícia não encontrou seus rastros foi porque Daniel gastou parte dos seus dias planejando o ataque. Ele vestiu uma balaclava para proteger o cabelo, usou luvas e colou fitas adesivas na sola do tênis para evitar pegadas. I'm not gonna lie, it felt amazing. Most exhilarating, enjoyable feeling I've ever felt. It was pure happiness and adrenaline and dopamine, just all of it rushing over me. You mentioned that pretty much everybody you meet, you have thoughts about how you would kill them. Yeah, So, how would you kill me? there's a lot of ways. Choking you to death with your tie. Okay. Beating your face into the mirror until it broke and using the glass to cut your arteries, gouging your eyes out and just smashing your face into the wall. Nothing personal. Did you ever look up on the computer and do research on psychopaths? Yeah. Why did you do that? Esse cara, o que vocês acham, cara? Eu nunca nesse papo de que ele entrou na primeira porta que tava aberta, não. Cara, ele planejou que seus idosos. Esse cara é tipo com serial killer covardão, né, cara? Que estranhamente a única porta que estava aberta no bairro era a porta de 2 idosos indefesos, né? E não de uma família que tinha um pai, um redneck lá, né, cara? Com uma 12 dentro de casa, né? Estranho pra caramba, né? Sociopath and psychopath, because I always found it fascinating, and the more I've aged, the more I can relate, because I don't feel sympathy for other people at all.
don't feel empathy for them. And whether I like that or not, it's the way it is. It's just like, I want to hurt people. I want to kill people, but I don't want to want that. I wish it wasn't that way. No dia seguinte aos homicídios, Daniel saiu de casa com a mesma intenção, dessa vez portando um taco de beisebol. Ele procurou por portas ou janelas abertas, mas não encontrou e desistiu. O motivo de levar o taco de beisebol, segundo ele, era para que a polícia não conectasse os homicídios, visto que a arma seria diferente. O princípio da troca de Lockhart, entretanto, vai muito além de pegadas e digitais. A polícia encontrou as roupas usadas por Daniel durante os homicídios. A perícia coletou amostras de sangue do tecido e a comparação foi feita com Oliver e Claudia. O resultado foi positivo. Daniel Marsh foi formalmente acusado por invasão de propriedade privada e duplo homicídio. O planejamento com uso de fita e luvas piorava seu caso drasticamente. Como esperado, a defesa alegou inocência por razão de insanidade. Cara, você bem... O Ó, me julgamento... desculpa aí, né, cara? Eu entendo que a profissão do advogado é sempre desses advogados por nós. Pô, cara, me desculpa aí, cara. Você que é advogado aí, trabalha pro governo e é obrigado a defender esse tipo de coisa, cara. Você é uma das pessoas mais sem honras que existem na minha visão, cara. Me desculpa, gente. É uma coisa que eu sempre quis dizer aqui, eu nunca falei, cara. Olha, se tem uma coisa que eu não suporto aí na minha vida é advogado de defesa de criminoso aí, cara. Pra mim é o Judas Iscariotes do tempo moderno, O julgamento cara. aconteceu em setembro de 2014. Daniel tinha 17 anos, mas foi julgado como adulto. A defesa tentou se apoiar nos remédios controlados, topa tudo mas não por teve dinheiro. sucesso. E é interessante ver o contraste da imagem desses sujeitos antes e durante o julgamento. Daniel Marsh foi considerado são e culpado pelos homicídios de Oliver e Claudia. Corta o cabelo, tá parecendo um pastor evangélico, né, cara? Apesar de ter sido Coisa julgado como ridícula. adulto, ele não era. E por mais estranho que possa soar, a sentença não poderia ser a mesma de um adulto. O que significa que a pena capital e a prisão perpétua sem condicional não eram opções. Sendo assim, Daniel William Marsh recebeu a sentença de prisão perpétua com um mínimo de 25 anos em regime fechado, antes de ficar elegível para liberdade condicional. O que não significa que ele será solto Ele não vai ser solto num país... Os Estados Unidos é um país sério, né, cara? Diferente de... né? após 25 anos, mas que poderá tentar a liberdade. E isso são coisas muito diferentes. Com seu histórico de pensamentos homicidas, Mas é esse aí- improvável que ele consiga liberdade. Ele conseguiu, É improvável que ele consiga liberdade, até porque eu acho que ele não vai durar muito não, sinceramente. entretanto, apresentar um TED Talk. O tema foi humanidade. Ah, tá de sacanagem minha cara também, E né, usou o cara? espaço para tentar dizer que merecia uma segunda chance. Don't feel empathy for them. And whether I like that or not, it's the way it is. It's just like, I want to hurt people. Esse episódio foi apagado pela organização após chegar ao Sacanagem, conhecimento né, dos cara? familiares de Oliver e Isso Claudia. aí é ridículo, né, cara? Essas comunidades aí, olha... Cláudia. Hoje, aos 28 anos de idade, vai se ferrar, Daniel cara. Marsh encontra-se encarcerado na unidade correcional Richard J. Donovan, em San Diego, na Califórnia, enquanto cumpre sua pena de prisão perpétua. Ele ficará elegível para liberdade condicional em junho de 2038. Você pode ter uma segunda chance, cara. Você pode ter uma segunda chance, sabe aonde? Quando você tiver no seu julgamento com Deus, cara. Aí você vai falar lá, pô, eu me arrependi de fato. Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Eu me exaltei aqui um pouco no final, então eu cortei, eu acho, porque eu falei algumas atrocidades aí. E peço desculpas aí, e eu não quero ser deselegante, não quero perder minhas estribeiras. E eu quero que meu vídeo seja monetizado, então... enfim, gente. Paz. E é isso. Tamo junto. É nóis.